Bem, meu querido, eu quero convidar você a refletirmos nos contextos do Evangelho, na Palavra de Deus uma vez mais, nesse precioso tempo que nos é permitido pelo Senhor maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Bem, todos esses títulos que o Senhor Jesus possui, eles nos revelam uma característica especial: conselheiro. Se Jesus é o conselheiro, eu irei até ele e terei conselho certo, exato. Príncipe da paz, então ele tem o reinado da paz, ele pode me conduzir por um caminho de paz. Deus forte é o invencível e dará vitória a todo aquele que o amar. Pai da eternidade, ele pode me garantir a salvação. Enfim, eu quero que você nessa tarde medite comigo em alguns contextos que são sinônimos. Por exemplo, fé é sinônimo de confiança, é sinônimo de perseverança, vem a ser sinônimo de paciência e sinônimo de esperança. E abaixo deste contexto, esperança é o que nós queremos conversar um pouco, porque o apóstolo Paulo diz que a nossa perseverança produz paciência, a paciência, esperança. E ele resume dizendo: o amor de Cristo está derramado nos nossos corações. Bem, há uma expressão bíblica, dentre tantas que veremos, Lamentações 3:26 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Primeiro ponto nós queremos ressaltar é que nós temos que ter esperança, visto que ela é sinônimo de todos esses outros significativos que já temos colocado. Esperança é algo que não pode faltar em você. Quando você perde as esperanças, significa que você perdeu a perseverança, perdeu a paciência, perdeu a fé, perdeu tudo. Ou seja, Deus já não está mais podendo contar com você. O Salmo número 40, verso 1 diz: esperei com paciência ou confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago terrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Meu querido, veja bem, esperei no Senhor e fiquei abandonado, e fiquei frustrado, prostrado, decepcionado? Jamais. Ninguém que ouse confiar neste glorioso Deus maravilhoso ficará decepcionado. Se alguém disser: eu esperei em Deus e fiquei decepcionado, este alguém está confuso ou é um mentiroso. Porque é contrário ao caráter de Deus não corresponder à esperança que lhe é posta. Deus sempre corresponde àquele que deposita a esperança nele. Deus não frustra as nossas esperanças. Deus não nos deixa confundidos, enganados. Aliás, a expressão bíblica que procede do coração de Deus é que o meu povo não ficará envergonhado para sempre. Ou seja, a página de vitória a respeito da sua vida, da sua situação, já está escrita. Você tem que lançar mão do viver Cristo plenamente. Com Cristo é vencer ou vencer. Não há derrota,
não há derrota para quem espera nas palavras de Cristo Jesus. Os que põem a sua confiança em outras coisas estão derrotados. Mas aqueles que põem a vida sobre a palavra de Cristo, que é a rocha, esses jamais ficarão decepcionados, frustrados, desamparados, ou haver navios, jamais em tempo algum. É contrário ao caráter de Deus abandonar na estrada aquele que Ele chama. É contrário ao caráter de Deus abandonar nos desertos aquele que está seguindo sobre as suas pegadas. Totalmente contrário. Inaceitável alguém dizer que pôs a confiança em Deus e não foi correspondido. Não, jamais. A Bíblia diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Claro, se você se agrada do Senhor, significa que o desejo do teu coração é consoante a palavra do Senhor. Se o desejo do teu coração é contrário à palavra do Senhor, não é disso que nós estamos falando. Veja bem, Hebreus 11:1, que todos se utilizam deste verso para falar sobre a gloriosa fé, tudo bem, mas preste bem atenção. Hebreus 11 diz que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a plena convicção dos fatos que não se veem. Veja bem, a fé é fundamento daquilo em que você tem esperança, daquilo que você aguarda de Deus. E resultado dessa esperança é fé, é paciência, é perseverança, é longanimidade. E é jamais ficar frustrado, jamais ficar decepcionado. O poderoso dos céus e da terra, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, este coroado de glória e majestade e santidade, diante de quem os querubins proclamam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Este Deus pessoal jamais abandona os seus filhos, jamais entrega os seus discípulos à própria sorte. Jamais você pode apostar a tua vida com esperança nesse Deus tremendo. Confie nesta palavra. A Bíblia é a palavra de Deus, é a boca de Deus na terra. Lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o colherás. Quem diz isso não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. O teu pão é a tua necessidade diária. As águas é a palavra de Deus. Deixa os teus cuidados sobre Cristo Jesus. Aliás, o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ele venceu o diabo dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja bem, houve lá no relato do livro de Lucas, tem o caso de um cego em Jericó. E aquele homem tinha uma esperança. Ele perguntou: o que é isso? Que movimento? Quem está passando? Ah, é Jesus de Nazaré. Jesus, ele teve algum entendimento, porque o clamor dele é com entendimento, pois ele diz: Jesus, filho de Davi. Ora, por reconhecer Jesus como filho de Davi, ele reconheceu Jesus como rei, e um rei especial. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão ajudou ele? Não, a multidão tentou sufocá-lo, mas quem tem esperança naquilo que é verdadeiro não volta atrás. Ele tinha conhecimento. Ele disse: filho de Davi, tem compaixão de mim. E a esperança daquele homem fez Jesus Cristo parar do meio daquela multidão. E a multidão abriu. Jesus olhou por entre a multidão direto àquele homem que vinha clamando. Como Jesus ouviu aquele homem? No meio de uma multidão, fazendo uma barulheira danada. Jesus não ouviu aquele homem, Jesus ouviu a esperança daquele homem. A esperança que nós temos em Deus
Ecoa, meu irmão, no santuário de Deus, no Santo dos Santos, na morada do Altíssimo. Põe tua esperança em Deus. Jesus olhou para aquele homem, deixou que o trouxessem à sua presença. A esperança daquele homem foi tanta, mas tanta, que nada, a multidão mandava: cala essa boca, não importune o mestre, fique calado, deixe de ser incômodo. E diz a Bíblia que quanto mais diziam para que ele se calasse, tanto mais ele gritava. Esperança, meu irmão, não se detém. Quem tem esperança não se detém, não aceita os rumores externos. A esperança é algo que brota no teu interior, e quando você começa a colocar a tua esperança, a tua fé, a tua paciência, a tua perseverança em Deus, o resultado disso é que você se torna surdo e cego para o mundo. Você só quer saber de Deus. Que queres que eu te faça? Com essa esperança toda, me diga, o que tu queres que eu te faça? O que tu quiseres vai ser feito. Senhor, eu quero ver. Então veja. A tua fé, a tua esperança, a tua perseverança, a tua paciência te curou. Vai em paz. E ele foi, mas foi atrás de Jesus, glorificando o santo e glorioso nome do Senhor Jesus, que continua hoje operando os mesmos milagres, só precisa encontrar as mesmas esperanças. Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É isso que a Bíblia está dizendo, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Você está esperando em Deus, meu irmão? O Senhor tem te ajudado. Você não pode dizer que Deus não tem te ajudado, porque um dos títulos do Espírito Santo é o Paráclito Divino, o Consolador, o Ajudador. Deus tem te ajudado. Se você caiu, não é culpa de Deus. O que te fez cair? Foi Deus? Foi o inimigo? Não, meu irmão. Se você caiu, a culpa é sua. Porque se o mal luta contra você, o bem, que é infinitamente maior, luta a teu favor. E Jesus disse: as minhas ovelhas são conhecidas, conhecem a minha voz, eu falo, elas me ouvem e ninguém as arrebata da minha mão. Agora, se você pulou fora da mão de Jesus, é outra história. Mas que o inimigo pode te arrebatar da mão de Jesus, eu aposto a minha vida que não. A filha de Jairo estava doente. Jairo foi lá: Senhor, por favor, minha filha, olha, está à morte. Veio o empregado de Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre. Tua filha, ó, já era, morreu, Jairo. O coração de Jairo, antes que desfalecesse, meu irmão, o Senhor Jesus virou para ele e disse: não temas, creia somente. Tenha esperança, tenha fé, tenha confiança, tenha perseverança. E Jesus entrou naquela casa e disse: Talita cumi, menina, eu te digo, levanta. Com a tua esperança, meu irmão, o que você quer de Deus, afinal de contas? Você quer só um empreguinho para levar uma vida de evangelho social? Vai para a igreja, vai para casa,
Vai para o trabalho, para a igreja, para casa, para o trabalho. Desperta, tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará, que o que Ele tem para você é muito mais do que isso. Uma vidinha dessa, fúnebre. Servir a Deus é glorioso. Ser chamado, meu irmão, para comer o pão que não é providenciado pelo teu salário, isto é que é glória de Deus. Ser alimentado por anjos, isto é que é glória de Deus. Caminhar 40 anos num deserto e não ter as suas sandálias gastas, isto é que é glória de Deus, o resto é migalha. Vamos despertar, vamos acordar. O Salmo 123, ele diz assim: a ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos das servas nas mãos das suas senhoras, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo, a nossa alma está saturada de escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Meu irmão, o que o Salmo 123 está nos falando? Que nós esperaremos no Senhor. Você sabe, o Salmo 20 diz: muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Meu querido, nós ficaremos com os nossos olhos fitos no Senhor até que Ele expresse a sua misericórdia por nós, porque Ele não é tardio, Ele é o Deus onipresente. Ele não se atrasa. Nenhuma folha cai da árvore se não for da sua vontade. E o Salmo está dizendo que os nossos olhos têm que estar no Senhor. E quantas vezes a tua esperança, ela é tragada, ela é sepultada a 7 palmos, ela é envergonhada, porque você não a mantém, você não a sustenta até o fim. Ser fiel até a morte, diz a Bíblia. Venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Andar com Cristo, meu irmão, não é andar meia milha. Andar com Cristo é andar enquanto existir em nós o fôlego de vida. Os que começam a caminhar com Cristo e se desviam, melhor que nunca tivessem nascido. Porque um avião, quando ele decola, meu querido, se ele não completar sua trajetória, é melhor que não tivesse decolado. Quantas vezes uma dificuldade, um desemprego, a falta de um salário, sepulta a tua esperança e você, como discípulo, envergonha o Evangelho. Transforma o sangue daqueles que foi derramado para testemunho, para que nós tomássemos conhecimento da glória do Evangelho. Fique envergonhado na tua vida. Vamos concluir dizendo a você, como disse o patriarca Jó, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Se as histórias bíblicas, que são vida, não forem o bastante para nós nos enquadrarmos na glória do Evangelho, meu irmão, nada mais o fará. Nada mais.
Jó, depois de ter tido sua pele quase que arrancada, meu irmão, todos aqueles sofrimentos terríveis, faz uma declaração dessa. Em meio a tantas desgraças, em meio a tantas catástrofes, a dor, o sentimento triturado, sabe-se lá o que ele ainda tinha para comer, se é que tinha. 3 amigos e uma esposa o acusando, o condenando. Além dos seus olhos chorarem, chorava também o seu coração. Sua pele estava desgastada das chagas, da opressão maligna que o Senhor permitiu vir sobre ele. Os seus sentimentos destruídos, o homem tinha perdido vários filhos que ele tanto amava, a ponto de oferecer sacrifícios e holocaustos pelaquele filho, acreditando na possibilidade deles, nas suas festas, terem pecado. Um grande amor tinha pelos seus filhos. Está pensando que essa história aqui é fantasia, meu irmão? Isto é palavra de Deus, relato bíblico e sério. Comprove a existência do livro de Jó quando você lê Ezequiel. Depois de tantas dores e mágoas, tantas aflições, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, e eu vou ver a glória do meu Deus com esses olhos. Ninguém vai me dizer não, eu mesmo verei. Que esperança tremenda! Qual foi o resultado? Ele viu mesmo. Ele viu mesmo. Deus não decepciona aquele cuja esperança é posta nele. Não decepciona. E a esposa? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Não te resta mais nada, homem. O que você está perseverando em quê? O que você está esperando ainda? Só te resta a morte, não te resta mais nada. Meu irmão, quantas vezes já disseram isso para você? Não te resta mais nada, você não tem saída, você não tem escape. Pois eu te digo, meu irmão, que você não terá saída e não terá escape se a tua esperança tiver ficado no meio da estrada. Se você está com a tua esperança, tem saída, tem escape. Você vai ver a glória do Todo-Poderoso. Quem te diz isso não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. E operando Deus, quem ousará impedir? Contra os anjos podem haver lutas. Principados e potestades lutam contra os anjos. Mas quando Deus ordena uma palavra, meu querido, o mar vermelho tem que abrir. Ninguém detém a palavra do Senhor. Meu querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E que você aprenda a ressuscitar a tua esperança em Cristo Jesus.